A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é maravilhosa. É o ventilador, que faz coisas lindas na minha e na sua vida. Estamos trabalhando no livro de Jó. Hoje vamos iniciar no capítulo 11, do 1 ao 15. O tema hoje é muito fácil apontar. Por que esse tema? Porque aqui vamos falar do terceiro amigo de Jó, Zofar. E você vai ver a petulância de Zofar. Atacar um homem onde o próprio Deus disse a Satanás que era o homem mais fiel do mundo. Era uma provação que Jó estava passando. Tudo aquilo também ia ter o quê? Consequências boas lá na frente. Era um aprendizado que ele ia ter com o Senhor. Porque o Senhor pega a maldição e transforma em bênção. O inimigo ele só levanta para cair. Lá em Apocalipse fica muito claro que nem a chave da casa dele ele tem. A chave das piores coisas Deus tem, que é a da morte e do inferno. E glória a Deus por isso. Então não aponte. Não fale do que você não sabe. Não critique a atitude de qualquer irmão ou irmã. Porque amanhã Deus vai cobrar de você. Porque quem conhece as histórias é o Senhor. Eu, por exemplo, se eu não estou bem no lugar, se eu me sentir afrontada, eu vou embora. Eu não perco meu tempo falando mal de ninguém. Agora eu oro. Porque Deus é o juiz. Agora, se eu estiver errado, eu sou mulher para pedir perdão. Porque Deus manda e a gente faz. Mas se eu não tiver, não. Mas também não saio falando de ninguém. Mas Zofar aqui quis ser o dono da verdade. Então Zofar, da região de Naamã, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Não. Geralmente, quem muito fala, muito erra, né? Quando a gente fala demais, a gente tem uma tendência a errar. Eu falo muitas vezes quando se trata da palavra. E mesmo assim eu tenho que vigiar, não é verdade? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Muito atrevido, né? Com todo aquele sofrimento, ele ainda diz: você pensa que a gente vai ficar calado? Tem gente que é assim, quer ser dono da verdade, se incomoda com a atitude de alguém, critica, mete o pau. Amanhã Deus vai cobrar. Porque aqui Deus conhecia toda a história. Mas Zofar e seus amigos estavam se achando o último dali, né? A última cocada do pacote. E não era nem um pedaço dela. Você disse que o meu modo de pensar está certo. Você disse que o seu modo de pensar está certo. E afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Deus fala e dá a resposta na hora que Ele quer. Nem é na hora que eu quero, nem de Zofar, nem de ninguém. Mas Zofar ali estava se achando o dono da verdade, estava apontando, né? Estava se achando muito verdadeiro. Ninguém conhece os desígnios de Deus. Eu não posso atacar minha irmã, meu irmão, por alguma atitude dele, porque cada um sabe da sua história. Mas esses amigos de Jó, que isso não era amigo do cão. Veja o que ele estava fazendo com Jó. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistério na explicação das coisas. Assim você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Olha, sei não, é um insolente. Porque ele disse: você está sendo castigado menos do que merece. Não é se achar o dono da verdade. Jó com tumores, se coçando com caco de telha, o pus saindo, como a gente já leu aqui, zombaria da cidade, perdeu 10 filhos, a esposa não tinha uma vida espiritual firme para o ajudar, mas pelo menos, graças a Deus, nunca deixou ele. Aí esse filho do cão ainda diz que Deus está castigando ele menos do que ele merece. Minha irmã, se eu e você não conhecem aquilo ali, que é mistério, vamos fechar a boca. Se eu e você não está na casa do irmão ou da irmã que teve uma atitude que você não entende, fecha a boca, que é melhor. Você pensa que pode descobrir o segredo de Deus e conhece plenamente o Todo-Poderoso. Ninguém conhece, nem Zofar conhecia, ninguém. O céu não é limitado para Deus, mas você não pode chegar até lá.
Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece, porque Jó queria, em outras palavras, morrer. Claro que Jó não conhecia o mundo dos mortos, porque não tinha morrido ainda. Nem Zofar conhecia, nem ninguém que está vivo conhece. Mas Zofar, ele se perdeu nas palavras. Coisa boa é a gente falar menos e ouvir mais. Não foi à toa que Deus deu os 2 ouvidos e uma boca. Mas às vezes a gente se perde nas palavras. Só que amanhã Deus vai fazer passar vergonha. Porque quem conhece o oculto, o profundo e escondido é o Senhor. Quem é onisciente, onipresente e onipotente é o Senhor. É muito fácil falar, né? Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Glória a Deus por isso. Nós sabemos disso e Jó sabia também. Ele não estava dizendo nenhuma novidade. Se Deus passar a prender alguém e o levar para ser julgado, quem pode impedir? Ninguém. Porque Deus prende, Deus mata, Deus castiga como Ele quer. Cabe a gente só glorificar e pedir misericórdia, né? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. Veja que tipo de amigo. Ele disse que Deus conhece as pessoas que não valem nada. Então Jó não valia nada. É muito fácil. Quando as pessoas estão por cima, todo mundo fala, aplaude, abraça, cheira, né? Mas quando as pessoas estão por baixo, ou tomam uma atitude que ninguém gosta, os outros não gostam, aí vamos meter o pau. Cuidado, porque vai cobrar. Deus é justo. Deus está na minha casa e na sua. Deus conhece todo ser humano. Ele sabe todas as coisas. Mas Zofar aqui estava se achando o dono da verdade. No dia em que os jumentos selvagens nascerem manso, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Quer dizer, um jumento selvagem não nasce manso. A própria palavra diz, já é selvagem. Então ele não estava dizendo, se você parar para pensar, coisas com muita lógica. O que ele queria era apontar Jó e se achar o dono da verdade como seus amigos. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. É terrível um negócio desse, né? Jó não sabia mais nem o que orar, o sofrimento, a dor, a angústia. Mas Zofar estava ali como o dono da verdade. Zofar era um ser humano. E só um assopro de Deus ele morria no segundo, como eu e você. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Jó foi visto pelo próprio Deus como um homem íntegro. E agora seu amigo estava mandando ele abandonar o pecado, só porque Jó estava sofrendo. Nem todo sofrimento é pecado, irmãos. O Senhor é que sabe como agir em cada situação. A vida da gente é mistério. Só quem conhece é Deus. Para terminar o 15. Então você andará de cabeça erguida, pura, firme e sem medo. Zofar, ele estava apontando, ele estava atacando alguém que estava magoado e machucado. E muitas vezes a pessoa está cheia de dor, com angústia, com mágoa. Não é nem mágoa de ódio, é mágoa de decepção. Mas tem um Zofar da vida para dar o dono da verdade sem conhecer história nenhuma. Então é muito bom a gente ficar calado. Porque quando eu não estou me sentindo bem no lugar, eu vou embora. Mas eu não saio falando de ninguém. Porque a própria palavra não me permite isso. Aqui em Mateus 7,3, para o falador como Zofar, olha o que a palavra diz. Mateus 7,3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Quer dizer, às vezes o irmão da gente está com um cisco e a gente está com uma trave de madeira, mas a gente está apontando o cisco dele. Muitas vezes não. Deus tirou eu e você do lago do pecado. Mas às vezes a gente esquece disso. E quer apontar as pessoas, quer atacar. Então vamos tirar a madeira que está nos nossos olhos, e parar de apontar o cisco do olho do irmão. Veja lá em Mateus 7,3. Para terminar, aqui em Miqueias 7, 18 e 19. Eu mesmo já disse muito isso. Por ouvir muito, né? Deus joga o nosso pecado no lago do esquecimento. Mas por conta de Zofar e de muitos Zofar da terra que fala demais, eu fui procurar
Onde é que está isso na Bíblia? E eu encontrei aqui em Miqueias 7, o 18 e 19. Veja o que diz. O 18. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo, que ficaram vivos. Tu não continua irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Veja que nos pecadores Deus não tem prazer. Ele perdoa, Ele ama. Então eu e você não façam o papel de Zofar. Olha agora o que diz o 19. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Quer dizer, a gente somos pecador, Deus joga os nossos pecados no fundo do mar. Qual é a autoridade que eu tenho para estar julgando alguma atitude de um irmão? Ou porque está na prova como estava Jó, e Zofar, o dono da verdade, apontando do jeito que ele estava. Vamos tirar a trave que está nos nossos olhos e parar de olhar o cisco que está no olho do irmão. Porque às vezes a gente teve uma trave tão grande no passado, mas está ali dando uma de santinha em santinha. É verdade que quando a gente está na presença de Deus, a gente está se santificando. Mas o fato de a gente estar se santificando não dá o direito para a gente estar falando de ninguém, não. Principalmente do que não sabe. Não é verdade? Zofar estava falando que ele achava que era certo e seus amigos. E na realidade era só uma armação de Satanás. Então vamos vigiar e vamos fechar a boca e ter cuidado. Porque amanhã, quando estiver sofrendo, ou você ou alguém que você ama, lembre-se da língua. Não esqueça do tema. É muito fácil apontar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.